indígenas, idosos, crianças, refugiados, pessoas com deficiência, negros, mulheres e moradores de rua. O que essas pessoas têm em comum? Fica aqui que você já vai descobrir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast coordenado pela professora Elizabeth Torres. Eu sou a Júlia, estudante de nutrição do quarto semestre. Hoje, no Alimente a Mente, iremos falar sobre comunicação científica para públicos vulneráveis, pensando em quais estratégias de inclusão podemos realizar para tornar efetiva essa forma de transmissão de conhecimento. Mas quem são os públicos vulneráveis? Se você pensou naqueles que citamos no começo do episódio, acertou. Conceitualmente, são os grupos sociais mais vulneráveis a sofrer dificuldades ou desvantagens, devido a vários fatores, como suas circunstâncias sociais, econômicas, geográficas ou físicas. Assim, muitos deles apresentam dificuldade de acesso à saúde, à educação, à moradia e até mesmo à alimentação. E por que nós precisamos falar de estratégias de inclusão para esses grupos? Bem, para entender isso, vamos olhar um pouquinho para alguns desafios que a gente tem na própria comunicação científica. Primeiro, a compreensão da informação científica é dificultada pelas circunstâncias que fazem desses indivíduos vulneráveis. Afinal, o jargão acadêmico pode ser muitas vezes de difícil entendimento até mesmo para quem está dentro de uma universidade. Quanto mais, então, não será para pessoas com limitações como baixo nível de escolaridade, analfabetismo, deficiências sensoriais, idade avançada e dificuldade de adentrar um ambiente acadêmico. Outro aspecto, no qual iremos usar a pandemia de Covid-19 como demonstração, é a desinformação. Em um estudo realizado com a população em situação de rua em Belo Horizonte, foram identificadas causas para a hesitação vacinal por parte dessa população, como notícias falsas que consideravam a pandemia irreal, associação das vacinas ao extermínio dessa população e de idosos, e vivências pessoais relacionadas ao uso de álcool e outras drogas que, supostamente, resultariam em imunidade frente ao vírus. Então, fica claro que comunicar ciência é garantir dignidade humana. Afinal, estamos falando aqui da possibilidade de fazer essas pessoas terem imunidade frente a uma calamidade de saúde pública. Não menos importante, o menor acesso à ciência por meio de periódicos, conferências ou da própria universidade é mais um fator que cria barreiras na comunicação científica para eles. Não apenas as questões sociais dificultam o ingresso em uma universidade ou o acesso a eventos de divulgação científica, mas também as deficiências que algumas pessoas possuem podem dificultar o acesso ao conhecimento na forma tradicional. No entanto, embora existam todos esses empecilhos, a gente está aqui para falar de estratégias que sejam capazes de superá-los. Então vamos ver algumas? A linguagem precisa ser simples e acessível. Isso significa usar uma linguagem direta, objetiva e livre de jargões técnicos, adaptando a mensagem para o nível de compreensão do público e com exemplos pertinentes ao contexto daquele grupo. Também é importante que sejam usados múltiplos canais de comunicação, incluindo mídias sociais, vídeos, podcasts como o nosso, rádio, folhetos informativos e interações presenciais nas habitações ou comunidades desses grupos. Para desenvolver a acessibilidade comunicacional, devem ser implementados recursos como legendas, audiodescrição, janela de Libras, a língua brasileira de sinais, bem como materiais em braille para as pessoas com deficiência. Também é preciso promover a interação dos ouvintes, através do diálogo e da participação, em uma comunicação de mão dupla, em que o diálogo respeitoso permite que esses públicos expressem suas necessidades e perspectivas sobre o que está sendo transmitido, o que vai facilitar, inclusive, o desenvolvimento de novas ferramentas e estratégias para levar ciência até eles. É importante que haja representatividade, garantindo a diversidade de vozes na comunicação científica, com a participação de comunicadores e cientistas que se assemelham ou pertencem a essas comunidades. Um ponto muito importante é a tradução do conhecimento, onde se vai além da simples divulgação, traduzindo o conhecimento científico em ações
práticas e informações de utilidade pública que possam ser aplicadas na vida cotidiana desses grupos, fazendo com que eles não apenas mobilizem o conhecimento, mas se interessem, o que vai facilitar o processo de aprendizagem e de assimilação do conteúdo que está sendo transmitido. Por fim, trago aqui uma possibilidade diferente que foi testada e desenvolvida lá na Inglaterra. Nada mais, nada menos, foi feita a apresentação de conceitos científicos através de um show de humor. Nessa espécie de stand-up, havia um comediante que fazia o papel de apresentador, enquanto os cientistas eram convidados para divulgar as suas ideias, os seus estudos, de uma maneira descontraída. Pensando nos grupos vulneráveis, e aqui daria até para pensar na população em situação de rua, esse tipo de estratégia que veio lá da Inglaterra, ele poderia ser ofertado gratuitamente com financiamento do governo, e também proporcionaria não só o acesso ao conhecimento, mas uma forma de lazer, afinal, quem não gosta de dar umas boas risadas? Embora seja um trabalho que exija tempo e dedicação, essas estratégias de inclusão podem ajudar as pessoas a terem o direito à educação consolidado. Depois de todas essas informações, vamos fazer um resumo do episódio de hoje? É importante continuarmos alimentando nossa mente sobre o fato de que os públicos vulneráveis também têm direito à informação, inclusive científica. Os entraves e as dificuldades no percurso para essa comunicação ser estabelecida podem ser enfrentados de diversas formas e por variados atores. E atenção, nós também podemos contribuir para promover a inclusão, compartilhando esse podcast com conhecidos e liderando as estratégias mencionadas. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a atenção e esperamos vocês no próximo episódio do Alimente a Mente.